Olá pessoal, sou eu, professor Roberto Nishimura, aqui com vocês para a nossa segunda teleaula de Banco de Dados 2 desse semestre agora. Bom, antes da gente começar a nossa disciplina de hoje, eu preciso dar um recadinho. O fórum ele foi liberado pela área técnica para nós hoje, certo? Então agora à noite, logo depois dessa teleaula, o professor já vai começar a criar os fóruns lá dentro. E aí vocês já podem começar a postar as dúvidas, perguntas, questionamentos e participar lá do nosso fórum de banco de dados, ok? Bom, então agora vamos começar a falar da nossa teleaula de hoje. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, chamado banco de dados distribuído. O que a gente vai passar para vocês são os conceitos da distribuição de dados. E esses conceitos, eles são fundamentais para que você possa compreender e pensar para que você quer trabalhar com banco de dados distribuído. Porque simplesmente falar em banco distribuído é muito bonito, mas ele tem um custo, ele tem um preço. Não é uma brincadeira que a gente faz de graça, né? A infraestrutura necessária para suportar uma distribuição de dados, ele traz um valor financeiro muito pesado para dentro das empresas. Então você tem que pensar, né, tem que analisar, tem que projetar com todo carinho para você ter certeza se realmente vale a pena, se é necessário ou não. Tudo bem? E depois, na hora que você chega nesses assuntos mais modernos, que fala-se muito hoje em dia no tal do Big Data, certo? O Big Data ele é o quê? Ele é baseado numa grande base de dados que ela pode estar num único local ou em várias bases distribuídas. E aí é que vem esse conceito todo. Só que para você poder chegar lá nesse Big Data, você tem que ter o quê? A tua base muito bem estruturada e muito bem preparada. Ok? Bom, vamos lá para o nosso primeiro slide de hoje. Nessa parte de introdução, o que a gente vai trabalhar com vocês ali? Ó? A gente vai falar a parte do conceito da distribuição de dados. Até porque se você não entender esse conceito de distribuição, fica complicado de você pensar, da gente pensar se realmente existe alguma vantagem ou alguma desvantagem nessa distribuição de dados, certo? E a gente tem que sempre pensar o seguinte, o banco de dados distribuído, ele só é útil, né? Só vale a pena você entrar nele se realmente ele trouxer algum benefício para o teu usuário. Se ele não trouxer nenhum benefício para o teu usuário, e muito pelo contrário, trouxer somente custos para a tua empresa, não adianta nada, né? Você vai montar um cenário bonito, maravilhoso, e que você tem um gasto desnecessário e o teu usuário não ficou satisfeito. E a gente tem que sempre pensar no seguinte, usuário satisfeito é aquele usuário que tem a informação na hora certa, no local certo, do jeito que ele precisa, correto? Bom, para a gente poder trabalhar hoje, nós temos algumas perguntinhas básicas. Vamos ao quadro. Se a gente conseguir sair da noite de hoje com essas 3 perguntas aqui, ó, bem resolvidas e bem compreendidas, já é um grande passo. Primeira pergunta que a gente trata com vocês, e você vai começar a pensar, para que você precisa de um banco de dados distribuído? Qual é o objetivo? É simplesmente uma moda? Qual é a necessidade, né, que faz com que você siga por esse caminho da distribuição de dados? Tá? Segunda pergunta, por quê? Então a primeira é para quê? A segunda é por quê? Por que você quer essa distribuição de dados? Você quer uma alta disponibilidade? Você quer que o teu usuário fique protegido de problemas que venham a acontecer no teu servidor e ele tem uma outra base distribuída e ele pode acessar a hora que precisar, né? Então, por que você precisa disso aí? O negócio lá da empresa que você trabalha não pode parar? Quais são os requisitos que realmente importam e que fazem com que você entre para esse caminho? E uma vez que você tem essas 2 perguntas resolvidas, vem a terceira, né? Como é que a gente vai fazer para distribuir um banco de dados? Essa pergunta, que ela é bem interessante, do como fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É exatamente esse projeto, é esse ensaio de você hoje trabalha com um banco de dados centralizado, num único local.
Você precisa distribuir. Para que você precisa distribuir? Por que você precisa distribuir? Respondendo a essas duas perguntas, aí vem para a parte técnica. Como que a gente vai fazer essa distribuição? E o como, muitas vezes, ele esbarra na seguinte situação. Você faz um projeto de distribuição bonito, no papel, perfeito, só que na hora que você levanta os custos necessários para fazer a distribuição do jeito que você quer, fica muito caro. E aí você acaba tendo que optar por soluções mais baratas. Então existe ali um dilema muito grande, que é o que é que você quer fazer, certo? E quanto custa, né? Afinal de contas, uma distribuição de base não é de graça, não é assim, simplesmente você monta servidores esparramados e depois você tem que fazer o quê? Toda essa interconexão de informação, certo? Bom, vamos seguir em frente? Primeiro passo, olha lá que interessante, ó. Nós precisamos, antes de mais nada, pensar na seguinte situação. Já que eu vou distribuir meu banco de dados, eu posso fazer essa distribuição de duas formas diferentes. Eu posso distribuir o meu banco de dados inteiro, certo? Posso pegar meu banco de dados completo e esparramar ele em vários outros servidores, ou eu posso simplesmente distribuir as minhas tabelas. O meu banco de dados é único, continua sendo um só, porém, fisicamente ele fica residente em vários locais diferentes, certo? O que isso significa? Significa que, para o desenvolvedor de sistemas, ele vai enxergar o banco de dados como se fosse um só, certo? Mas, para o pessoal de infraestrutura, não é um banco só, é um banco esparramado em vários locais diferentes. Aí você está tirando toda aquela dificuldade, né, de programação e passando essa complexidade para quem? Para os analistas de suporte, mais especificamente para o analista de banco de dados, que é o famoso DBA, correto? Bom, vamos seguir em frente ali que a gente já vai começar nessa distribuição. Se eu estiver pensando no conceito de distribuir um banco de dados, a primeira forma de distribuição eu posso chamar de matriz e filial. Esse conceito, que aconteceu? A gente grifa de novo. Esse conceito do que a gente chama de matriz e filial, as próprias palavras de matriz e filial já nos dão uma base, uma ideia do que é que vai acontecer. Que base é essa? Lá na minha parte central, na matriz da sua empresa, você vai ter o quê? Uma base de dados completa, com todas as informações de todas as filiais, certo? Ali é o teu banco de dados principal. Ali é a nossa base central, o que a gente chama de banco de dados full. Ele é o completão, é o cheião. E aí, em várias filiais, você começa a fazer o quê? Criar bases menores, certo? Somente com os dados referentes àquela filial. Para a gente poder demonstrar isso para vocês e você conseguir compreender, a gente tem um desenho. Por favor, pode trocar. Aqui, ó. Assim fica mais fácil de você compreender. Eu tenho aqui a minha base de dados central, representada por esse computador aqui em cima, e as minhas filiais ou regionais esparramando as informações aqui embaixo. O conceito de matriz e filial significa o seguinte: a minha filial A, que está aqui nesse canto aqui, ela busca informações primeiramente aonde? Na base de dados local da filial A, certo? Ele vai buscar as informações ali. Agora, se a informação que ele quer não está residente nessa base de dados aqui, ó, dessa filial, através de um link de comunicação de dados, ele vem buscar essa informação aonde? Aqui na nossa matriz, correto? Isso significa
que não existe uma troca de informação entre as filiais de uma forma direta. A informação tem que sempre sair daqui da filial e passar pela matriz aqui em cima. Caso você queira uma informação... Desculpa, gente. Caso você queira uma informação que está aqui na filial C, o que vai acontecer? A filial A vai solicitar essa informação para a matriz. Como a matriz ela tem todas as informações centralizadas, é daqui que vai sair a informação referente à filial C do lado de cá. Eu não preciso fazer com que a informação saia daqui e faça, vamos escolher uma outra cor, que faça esse trajeto todo aqui, ó. Por que eu não preciso fazer esse trajeto todo? Porque como o próprio conceito diz que a matriz tem todas as informações individuais de cada filial, elas estão replicadas aonde? Na nossa matriz. Eu não preciso descer a informação, certo? Por favor, pode trocar. Conceito de bases individuais. Bom, nós vimos a primeira parte que era o quê? Matriz e filial. Agora a gente vai falar de bases individuais. A ideia de bases individuais já é diferente. Veja que a própria descrição já diz que elas são independentes umas das outras, tá? Porém, que existe comunicação entre elas. Deixa eu ter que tomar um gole de água aqui, gente. Por favor, pode trocar que no desenho é mais fácil. Aqui fica mais tranquilo. Veja que no nosso conceito das bases individuais, os computadorzinhos que eu desenhei para vocês representando a base de dados, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, eles são independentes. Não tem um que é mandatório sobre o outro. Todos eles são independentes. Eu tenho aqui a nossa filial A, a B, a C, a D e a E. Como elas são bases individuais, elas não têm informações umas das outras. Elas só têm as informações próprias. Porém, se ela precisar de uma informação que está na outra base de dados, eu preciso ter o quê? Uma comunicação. E aí começa esse emaranhado que vocês estão vendo. O que isso significa? Que eu preciso ter links de comunicação de dados entre cada uma dessas bases. Elas precisam se conversar. Antigamente, quando não existia a tal da internet, o que era necessário? Você contratar circuitos de comunicação de dados junto às operadoras de telecomunicações. Só que esses circuitos, eles são caros e eles dependem muito do quê? Da velocidade que você está contratando. Quanto mais alta, né, mais rápida, mais alta a velocidade que você contrata, mais caro é o valor que você vai pagar. E aí o que você vai ter que fazer o equilíbrio? Se a velocidade que você está contratando versus o preço que você está pagando, te atende. Lógico, nós, usuários, queremos as melhores velocidades, o mais rápido possível. Só que, e aí, gente? Eu estou disposto a pagar? Será que o nosso negócio sustenta pagar um link de velocidades desse jeito? Tá? Sustenta eu pagar tudo isso? Com o advento da internet, esse tipo de conexão começou a ficar um pouquinho mais raro. Não significa que acabou. Qual é a diferença que existe entre internet e os circuitos privados, né? O que a gente chama de circuito privado de dados? Quando nós falamos que o circuito é privado, é um circuito ponto a ponto, que sai da sua empresa A, da sua filial A, e vai até a outra empresa, a sua filial B, esse circuito ele é protegido.
Não existe esse negócio de invadir um circuito privado, certo? Não tem esse tráfego de informações desnecessárias. É um circuito exclusivo teu. Pensa numa situação onde você tem uma rodovia que liga duas cidades e essa rodovia não é para qualquer um usar, é somente para aquela empresa que contratou. É uma rodovia, uma autoestrada totalmente privada, certo? Totalmente particular ali. E isso tem um custo, tá? O que acontece com esse custo? Quanto mais rápido, mais sofisticado for essa linha, mais caro você vai pagar. Posso fazer essas conexões através da internet? Posso, mas aí você tem que lembrar o seguinte, que internet é um meio público, é uma rede pública, é uma rede que todo mundo tem acesso. E aí vem aquelas perguntas clássicas, né? Você vai querer jogar os dados da sua empresa numa rede pública que pode ser interceptada por qualquer pessoa, por qualquer computador que esteja conectado a essa rede? E aí começa esses conceitos, né? Começa esse dilema que eu ou você, que somos profissionais da área de TI, vamos ter que decidir. E esse decidir significa o quê? Lembra? Velocidade, custo, segurança. Então são vários assuntos que você começa a levar em consideração, né? Ter que levar em consideração na hora de você fazer essa escolha. Correto? Bom, vamos voltar ao quadro ali, só para a gente continuar. E eu tenho também aquilo que a gente... volta só um pouquinho na imagem anterior, só para a gente completar. Só para a gente poder finalizar esse desenho aqui, veja que nós temos o quê? Várias setas de comunicação entre cada uma dessas bases individuais. Eu posso chegar e falar assim, olha, a empresa precisa de todas essas comunicações, porém eu não tenho dinheiro suficiente para tudo isso, e essa parte central aqui, ó, eu não vou fazer. Eu vou fazer uma rede, que nós chamamos uma rede em anel. Vocês já devem ter visto isso com o professor Paulo Nishitani. Se não viram ainda, verão, certo? E essa nossa rede, no formato de anel, ela vai ser essa rede externa aqui, ó, que eu estou fazendo aqui em azul. Através dessa rede externa, eu consigo fazer o quê? Um circuito de comunicação entre todas essas bases individuais. Porém, nós temos que observar aqui a seguinte situação. Eu tinha colocado os nomes A, B, C, D e E. Correto? Bom, o que a gente precisa pensar? O meu sistema que está rodando aqui, ó, na nossa base de dados A, ele precisa de uma informação que está na base de dados C, aqui de baixo, aqui, ó. Como o nosso projeto não tinha dinheiro suficiente que me permitisse fazer uma conexão direta, não apareceu nessa caneta. Vamos tentar uma outra cor preta, também não apareceu nessa cor, vai ter que ser nessa daqui mesmo. Ó, como eu não consigo fazer esse tubo de conexão aqui, ó, vou deixar ele bem grifado para vocês, eu não tenho essa conexão, o que é que o meu sistema vai ter que fazer? O meu sistema vai ter que ser inteligente o suficiente para saber que da informação da minha filial A ou da minha base de dados A, eu tenho que vir aqui na minha base de dados B, da minha base de dados B eu tenho que vir aqui na minha base de dados C, recuperar a informação que eu quero e trazer essa informação de volta para cá e trazer essa informação de volta para cá. Ó. Veja que, para eu buscar essa informação de A lá em C, eu tive que passar por B. Os usuários da nossa base de dados B não estão vendo isso, mas eles vão perceber, porque o sistema dele vai estar ocupado, né? É a mesma coisa. Você tem que levar os carros aí, né, de uma cidade A até a cidade C e passou pela cidade B, mesmo que a população da cidade B não esteja usando esses carros, eles estão vendo que a rodovia ali está ocupada, né?
Então tem um tráfego de carros ali dentro. E mais importante ainda, o sistema ele tem que ser inteligente de tal forma que, se houve algum problema aqui, ó, na cidade B, caiu a ponte aqui da cidade B e esse circuito aqui morreu, o que o sistema tem que identificar? Que eu posso buscar aqui, fazer essa volta toda e chegar até aqui, ó. Tá? O nosso desenho ficou bem poluído, mas você tem que imaginar que uma rede em anel significa que eu tenho essa possibilidade, né? Essa capacidade. Vamos supor ainda que o nosso dinheiro está curto e eu não consiga montar essa rede em anel, que esse último trecho aqui, ó, custa muito caro. E o dono da empresa não aprovou essa ligação, tá? Entre a base de dados C e a base de dados D. Está faltando dinheiro no nosso projeto. Se esse meu link do lado B caiu, mesmo que eu venha do lado A, passando pelo E, chegando no D, eu não vou conseguir transpor esse pedaço, certo? Se eu não consigo transpor esse pedaço, significa o quê? Que uma rede em anel, cujo anel não está fechado, não é uma rede em anel, é uma rede em varal, certo? Então, mesmo que o desenho esteja levando você a uma indução, né, que você imagine que a rede seja um anel, não é um anel na prática, certo? Interrompeu o circuito, para as comunicações. E aí você vai ter que analisar, parando as comunicações, quanto custa o negócio da minha empresa parado? Se esse circuito ficar 1 hora fora do ar, quanto de dinheiro a empresa vai perder? Se esse circuito ficar 2 horas fora do ar, se ele ficar o dia inteiro fora do ar, se ele ficar semanas fora do ar, quanto de dinheiro a empresa perde? Basta você imaginar e entender isso tudo que eu estou falando, quando a gente pensa em banco, entidade financeira, não pode ficar 1 minuto sequer fora do ar. Então eles pagam uma série de circuitos redundantes que vão permitir o quê? Vão permitir que, se um caminho for interrompido, o dado segue por outro caminho, porque não pode perder transação financeira em banco. É dinheiro sendo perdido. Pior ainda, se essas transações perdidas afetarem o correntista vai entrar com uma ação contra o banco. E aí o banco vai ser responsabilizado por isso. E aí o prejuízo pode ser maior ainda, certo? Esse é um cenário para um banco, entidade financeira. Agora, e se você trabalha numa rede de supermercado, numa rede atacadista, numa revenda de pneus, numa revenda de automóveis, numa fábrica de cerâmica, né? Então você vai ter que o quê? Analisar o negócio da tua empresa. Quanto custa ele ficar fora do ar, né? E aí você vai ter que convencer o seu gerente, o seu diretor, às vezes até mesmo o presidente, o dono da empresa, de que o projeto de banco de dados que você está criando tem seus custos, porém tem seus benefícios, né? E aí você vai ter que fazer esse equilíbrio, correto? Vamos seguir em frente para a próxima configuração. A próxima configuração aqui de banco distribuído é o que a gente chama de distribuição hierárquica. A distribuição hierárquica, ele já começa a trazer o próprio conceito de hierarquia. Lembra quando a gente tinha a matriz e filial? A gente vai expandir um pouquinho mais a ideia da matriz e filial, colocando filiais sobre filiais, ou o que a gente chama aí de setor, região, certo? Vamos passar para a imagem que fica mais fácil a compreensão. A distribuição hierárquica, eu tenho aqui ainda a figura da matriz aqui em cima, eu tenho aqui uma figura do que a gente pode chamar de uma regional e aqui as filiais da ponta. Sempre pensando naquela filosofia, eu tenho a informação aqui, ó. Se eu preciso de um outro dado, ele vem buscar aqui em cima, certo? Se
a minha regional não tiver a informação, ele vai mais para cima. Agora, se a minha informação estiver aqui na regional, ele já retorna para mim a informação aqui embaixo. Se essa filial aqui, ó, que eu comentei com vocês, precisar de uma informação que esteja aqui, ele não faz a ligação direta. Ó, isso não existe. Ele faz o quê? Sobe na regional e desce aqui, ó. Tudo bem? Vou pedir só para limpar a imagem e a gente vai continuar rabiscando nela. Continuando aqui, ó. Se essa minha filial agora ela precisa de informação que esteja nesta outra filial aqui, ó, e essas duas filiais não pertencem à mesma regional, veja que o pedido vem para cá, essa regional não conversa com a outra regional para vir buscar a informação aqui embaixo. Ela tem que fazer o quê? Pedir aqui para cima. E aqui o de cima vem aqui para baixo e sim, vem buscar a informação. Achou, retorna a informação e vai descendo até o ponto que eu quero. Essa é a ideia do quê? Da distribuição hierárquica. Ou seja, você precisa realmente obedecer aí alguns conceitos, né? Algumas definições de hierarquia. E aí é só a gente imaginar, né? Você tem lá, por exemplo, vamos colocar na nossa organização aí, você tem Brasília como a nossa capital, certo? Federal. Você tem as capitais estaduais e depois você tem os municípios, tá? Imagina que a gente não possa ir direto até Brasília, que você tem que passar da tua cidade primeiro pela capital do seu estado. E depois da capital do teu estado, você sobe até Brasília. Aí de Brasília você desce para outra capital do outro estado. E aí você chega na cidade que você quer. Parece uma coisa meio estranha, mas é o quê? São os procedimentos burocráticos da hierarquia imposta. Então, para nós em banco de dados, você também tem que fazer esse mesmo desenho. Esse desenho, geralmente ele funciona nas empresas, quando você tem lá a matriz da empresa, você tem as regionais, ou o que o pessoal chama aí de centros de distribuição, e depois você tem as filiais em cada cidade. Isso é muito comum em lojas de departamento, né? Sem citar nomes de lojas, mas lojas de departamento que vendem aí o que a gente chama de linha branca, né? Fogão, televisão, geladeira, móveis, essa coisa toda. Você tem a matriz num determinado local, você tem os centros de distribuição que abastecem as lojas, as filiais, e você tem as filiais esparramadas em tudo quanto é cidade fazendo as vendas. Ah, aquela filial está querendo vender lá uma geladeira duplex da cor amarelo e não tem no estoque local. Ele vai consultar o quê? Primeiro ele consulta o seu centro de distribuição, antes dele poder consultar uma outra filial, certo? Essa é a ideia da hierarquia. Bom, a gente vai para uma sessão de perguntas. Tem algumas perguntas, pessoal? Pode colocar já então. Joia, muito bem, pessoal. Primeira pergunta aqui do pessoal de Arapiraca, Alagoas.
Tá? Arapiraca, grande abraço aí a essa cidade. Em boas recordações, não conheci pessoalmente, mas eu já trabalhei numa empresa que fornecia softwares para uma empresa aí de Arapiraca. A gente conhecia como Arapiraca Diesel, nem sei se a gente ainda existe, mas vamos lá. Professor, esse modelo de distribuição de banco de dados, pode haver perda de performance? Opa, mas sem sombra de dúvida. E aonde é que está a perda de performance? Na velocidade do seu link de comunicação. Lembra que eu tinha comentado com vocês ali, ó? Você tem velocidades, né? Então você contratou um link de comunicação do seu ponto A para o seu ponto B. Você contratou um link, por exemplo, de 1 megabits por segundo. E você vai pagar, sei lá, R$500 por mês. Você tem 1 mega de velocidade. Isso vai te dar uma performance. Se você contratar um link de 2 megabits, o que vai acontecer? Em vez de R$500 por mês, você vai pagar R$700 por mês. Estou só chutando preços, hein, gente? Só que você dobrou a velocidade. E aí, vale a pena eu aumentar o meu custo para ter uma velocidade o dobro da anterior? Ou aumentando o meu custo, mesmo sabendo que aumentou a velocidade, faz com que o meu projeto fique inviável, tá? E é aí que você vai ter que analisar. Você pode chegar numa conclusão que velocidades baixas a um preço baixo não te atende. Se isso não te atende, nós temos que pensar em outras estratégias de distribuição de banco de dados. Pode ser que você não possa fazer o quê? A distribuição de banco. Talvez você tenha que fazer o que a gente chama de distribuição de réplicas, alguma coisa assim, que faz parte do nosso tema, da teleaula de hoje. Então a gente tem que fazer o quê? Alguns ensaios, ok? Vamos lá, pessoal de Juazeiro, Bahia, grande abraço aí ao pessoal da Bahia. Utilizar replicação de dados é uma boa forma de implementar banco de dados distribuído? Sim. A replicação de banco de dados também é tema de hoje. Acho que ele vai estar mais ou menos aí da metade para o final. Poderia citar alguns bancos de dados que possuem forma nativa de replicação de dados? Gente, se você tem um software de SGBD de verdade, tá? Então vamos lá, hein? Sem dar nome aos bois aí, mas se você tem um SGBD de verdade, você tem as replicações dentro dele. Tá? Então vamos dar nome aos bois agora. Oracle tem? Claro que tem. SQL Server da Microsoft tem? Claro que tem. DB2 da IBM tem? Claro que tem. Em algumas versões desses softwares que eu estou falando para vocês, ele pode estar embutido no preço que você está pagando, certo? Quando você compra as versões Enterprise, que você vai pagar caro pra caramba, ou você tem que comprar ele separadamente, quando você adquire licenças Standard. Quando você compra um banco de dados Standard, muitos desses recursos do que a gente está debatendo hoje aqui não está embutido, não faz parte. É a mesma coisa de a gente falar assim, carro popular tem controle de tração? Não tem, né, gente? Você está comprando um carro popular. Agora, graças a Deus, que o carro popular tem airbag e freio ABS. Mas se a gente voltar algum tempo atrás, não tinha, era um luxo, certo? Então, distribuição de banco de dados também. Se você comprar as versões standard, muitas vezes não tem. Pode ser que alguns tenham, tudo bem? Vamos lá. Pessoal de Jacobina, Bahia também. Opa, muito bom, a Bahia sempre participando aí. Professor, os alunos gostariam de saber quais são as topologias mais utilizadas por segmento, empresa de grande porte, médio e pequeno. Jacobina, eu acho que eu vou deixar vocês inteiro, né, sem a gente aprofundar muito assim, naquela ideia do seguinte. A distribuição de banco de dados, ele vai depender muito do seu projeto, certo? Como eu comentei, os bancos, a entidade financeira,
ele tem o quê? Aquela replicação de base distribuída, certo? Misturando um pouquinho o conceito da hierárquica também, e links de comunicação para tudo quanto é lado. Inclusive com operadoras de telecomunicações diferentes. Então ele não contrata uma única operadora que leve um único link de comunicação. E geralmente, se ele usa duas operadoras diferentes, ele quer que sejam por caminhos diferentes. É igual a gente brinca, né? Você tem aí na tua cidade mesmo uma matriz e uma filial. Aí você vai lá e contrata um link de comunicação de uma operadora de telecom, certo? Interligando a sua matriz e a sua filial. Aí você fala, nossa, eu quero um link de redundância. Você vai lá nessa mesma empresa de telecomunicações e contrata um segundo link. Se ele colocar pelo mesmo poste, e aí tromba um carro nesse poste e cai, você vai perder o teu link principal e o teu link reserva. Aí você vai falar assim, não, operador, eu quero que você leve por rotas alternativas. Joia, beleza, caiu um poste, o outro está blindado. Só que se você está usando a mesma operadora de telecomunicação, você está vulnerável aonde? Nos equipamentos que ela utiliza. Então dá algum problema nos equipamentos dessa operadora de telecom, vai parar os dois links do mesmo jeito. O que você tem que fazer? Links de operadoras diferentes. Né? Tudo bem? É mais ou menos por aí a ideia da redundância. Né? É o que a gente sempre brinca, né? O pessoal fala assim, você faz backup do que você tem no seu notebook ou computador? Ah, eu faço sim, eu gravo num HD portátil ou eu gravo num pendrive. E onde você deixa isso? Não, eu deixo dentro da mochila que eu carrego o notebook. Ah, legal, né? Você foi assaltado, roubaram a tua mochila, levaram o teu notebook e levaram o seu backup. Né? De que adianta você fazer isso? Não significa que você não deva carregar, mas você tem que deixar num lugar diferente, né? Tá? Não adianta nada você fazer um mecanismo de proteção desse e carrega os dois dados na mesma mochila. Tá? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com as paranoias da vida, né? Que a gente sempre brinca. Você vai comprar um engradado de cerveja, né? Olha, esse termo é meio antigo, hein? Você vai comprar um engradado de cerveja. Você vai no supermercado, no barzinho, leva lá aquele engradado com 24 garrafas. Se aquele engradado cair no chão, quebra as garrafas. Então o que você faz? Você vai ter que colocar 12 numa sacola e 12 na outra. Opa, já melhorou, né? Se cair uma sacola, não cai a outra. Só que aí o cara que está carregando as duas sacolas é você mesmo. E o tropeção que leva na rua é você. Você vai cair com as duas sacolas. Então o que você tem que fazer? Você tem que chamar um amigo teu, cada um leva uma sacola. Aí se um cair, o outro não cai, né? Certo? Então você tem que fazer realmente aí esse equilíbrio, ok? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Não, né? Podemos seguir em frente? Então vamos seguir em frente, gente. Distribuição de tabelas. Vamos ali ao nosso quadro. Agora, o que a gente vai fazer? O banco de dados é único, porém nós vamos distribuir as tabelas. Nós vamos fatiar agora o banco de dados dentro de vários servidores diferentes. E aí, quando eu vou fazer a distribuição de tabela, o que eu tenho que pensar? Eu posso distribuir linhas da minha tabela, eu posso distribuir colunas da minha tabela, ou eu posso fazer uma combinação desses dois. Eu posso misturar esses dois. Vamos lá? Essa é a nossa tabela de exemplo, ó, certo? Eu tenho uma tabela ali com código, nossa, apareceu pequeno, mas vocês receberam o material aí, ó. Código, gênero, título, duração, idioma, legenda, tela, o valor do filme ali, né, que a gente está comprando, quanto que custa, o custo de aquisição dele, que ano que foi produzido aí esses filmes. Isso aqui é meramente para a gente poder trabalhar o conceito da informação. Pode seguir? Quando nós falamos de distribuição de linha, ou que a gente chama de registro de banco de dados, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que a sua tabela vai ser segmentada na horizontal. Então nós vamos fatiar a nossa tabela pela horizontal.
Fatiando a nossa tabela pela horizontal, significa que todas as colunas da nossa tabela estarão presentes, porém os registros é que estarão segmentados, certo? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Escolher qual vai ser a minha regra de corte. E essa minha regra de corte pode ser através da chave primária, certo? Que você tem lá na sua tabela, ou por qualquer outro atributo que você tenha dentro da sua tabela e que coloque uma condição de segmentação. Parece maluco isso? Muito fácil, gente. Mariana, por favor, pode trocar? Ó, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, o que acontece? Eu peguei aqui, ó, nesse cantinho aqui, está mostrando para vocês, e o nosso filtro de corte é o código. E nós colocamos que o código tem que ser menor que 7. Como o meu filtro é menor do que 7, significa que as informações que aparecem nessa tabela que vocês estão vendo aí são somente referente aos registros cujo código é menor que 7. Isso significa que eu tenho o 1, vamos escolher uma outra cor aqui, agora acho que dá o clarinho. Eu tenho aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eles estão ali destacados no nosso canto, certo? Isso faz com que a minha tabela, neste pedaço da distribuição, tenha todos os campos dos registros cujo código é menor do que 7, certo? É essa parte que a gente está vendo. Por favor, pode trocar. E a outra parte da tabela, né, o outro segmento da nossa tabela, ficou o quê? Com os códigos que são maiores do que 6, que é o que está mostrando para a gente aqui, ó. Está aqui o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. O que é que vocês precisam compreender dessa parte, gente? Tem que entender o seguinte, ó. A tabela continua sendo uma única tabela. Porém, a distribuição dela diz que um pedaço está num servidor e o outro pedaço está em outro servidor. Porém, a tabela continua única, certo? Se eu der um comando select que busque informações daqueles filmes cujo código seja menor do que 6, ele vai buscar numa ponta. Se eu der um select buscando informações cujo código do filme seja maior do que 7, ele vai buscar na outra. Agora, olha a confusão que pode acontecer. Se você der um comando select que busque informações que não sejam classificadas pela chave primária, você chega e fala assim, eu quero procurar os filmes cujo gênero seja aventura. O que ele vai fazer? Ele vai ter que buscar e fazer a pesquisa nos dois segmentos. Então ele vai buscar uma parte que está numa distribuição e outra parte que está na outra distribuição. Isso daí, para efeito de performance de banco de dados, é um desastre. Eu lembro que teve uma pergunta, se eu não me engano, Arapiraca, né, que perguntou de performance. Se eu fizer um select dessa forma, pessoal, o tempo de resposta, ele vai responder, claro, mas o tempo de resposta vai ser um verdadeiro desastre. Por que isso? Porque eu fiz um select buscando informações com um critério de pesquisa que não foi o mesmo adotado no critério da distribuição, né? Então vira uma confusão.
Por isso que a gente está falando, o projeto de uma distribuição não se resolve numa única sentada e conversada. Você tem que fazer o projeto, debater com seus analistas, debater com o seu DBA, debater com os donos da empresa, os gerentes de todas as filiais, porque não é uma decisão que você pode tomar sozinha. Às vezes você vai colocar um critério de distribuição que tecnicamente você acha legal, mas na prática não é adequado. Ou então que você escolhe um critério de distribuição e que ao longo do uso do teu sistema você vai identificar que não foi uma boa escolha e você vai ter que revisar a sua distribuição de banco de dados. O revisar, entenda, refazer a sua distribuição, certo? Por isso que a gente fala, um projeto de banco de dados distribuído não é tão simples quanto um projeto de banco. Um projeto de banco, pura e simplesmente, você vai lá, projetou, modelou, aplicou as formas normais, está resolvido. Agora, a distribuição ele envolve muito mais outras características, além das regras de negócio, certo? Bom, vamos seguindo em frente, agora a gente vai falar de... pode mudar o nosso desenho. Essa daqui é uma outra forma de distribuição, também de linha, só que para enfatizar que eu posso escolher o quê? Pelo gênero aventura. Eu não estou fazendo a segmentação pela chave primária. Eu escolhi um atributo, meu atributo gênero. E eu falei assim, olha, eu quero segmentar pelo gênero, tá? Aqui, ó, vamos escrever aqui, gênero igual, né, aventura. Se eu buscar uma informação de algum filme de aventura, eles estão nesse pedaço. Se eu quiser buscar informações de filmes cujo gênero não seja aventura, ele vai estar em uma outra parte dessa distribuição. Por favor, pode trocar. Ó, aqui ele colocou uma outra parte, ó, comédia e ficção, para mostrar para vocês que eu posso fazer uma combinação também, né? Não precisa ser especificamente gênero igual a fulano. Eu posso ter gênero igual a fulano, ciclano, beltrano e assim por demais. Por favor, pode trocar, ó, só para mostrar para vocês que ele vai segmentando ali em várias outras partes. E agora o que a gente chama de distribuição de coluna. A distribuição de coluna, grifando aqui só para a gente poder destacar, a distribuição de coluna é quando você vai fazer o quê? A escolha pelos atributos, né? Ou pelos campos que a gente tem. E quando eu faço uma distribuição por campos, por atributos, significa que a minha tabela vai ser segmentada na vertical, ou seja, agora ela vai ser segmentada, fatiada, né, por outra dimensão. Nós fatiamos nos registros pela horizontal e nas colunas pela vertical. Agora, na distribuição de coluna, todas as linhas estão presentes. Todas. Aonde é que vai dar a diferença? Nas colunas que eu estiver escolhendo para aparecer, seja na parte A, seja na parte B. O que significa isso? Ó? Junto às colunas que eu escolher para fazer essa segmentação, eu vou ter a chave primária sempre presente, mais os campos que eu escolher. Pode trocar, que aí na imagem fica fácil da gente entender. Veja que eu tenho sempre a minha chave primária presente e aqui embaixo, né, só mostrando para vocês, eu tenho lá o gênero, o título, a duração e o valor. Lembrando que a nossa tabela tem muito mais colunas, mas nessa distribuição que nós escolhemos, eu tenho somente as informações de gênero, título, duração e valor. E o interessante, perceba que todos os registros da tabela estão aqui presentes, né? Os 12 registros
os 12 registros originais e não horizontais, originais. Por favor, pode trocar. E a outra parte da segmentação, eu tenho mais estas informações referentes agora ao título, ao custo e ao ano. Perceba que para esse exemplo, eu fiz questão de mostrar para vocês que o título pode aparecer numa outra distribuição, pode aparecer repetido de novo. Cadê a bolinha que eu fiz? Não, pode deixar aí, não tem problema. Aí, muito bem, Mariana. Tá? Então tá ali, ó, a coluna título aparecendo de novo com outras informações. Agora título, custo e ano. O que é que a gente precisa pensar e observar bem quando eu faço uma distribuição por colunas? Tem que sempre tomar o cuidado do seguinte. Então você fatiou a tabela por coluna. Se eu der um comando select que mostre informações que estão naquela fatia que eu escolhi, perfeito, ele vai buscar aquelas informações e vai me apresentar. Agora, se eu buscar um comando select que tenha colunas que estão numa fatia A e numa outra fatia B, o que ele vai ter que fazer? O banco de dados vai ter que buscar nessas duas fatias. E aí, de novo, a performance vai ser prejudicada. Então tem que sempre pensar bem como é que você vai fatiar, né? Como é que você vai organizar aí a distribuição dessas informações, certo? Sempre que a gente distribui também, não podemos nos esquecer do seguinte, eu só estou enfatizando para vocês o comando select. Agora pensa que você tem comandos insert, update e delete, certo? No insert, ele vai ter que ter o trabalho de pegar a informação que você está gravando e colocar na fatia correta. O update, ele vai ter que tomar cuidado que, dependendo do update que você dá, uma informação que estava numa fatia pode ser movida para outra fatia. E o comando delete, a hora que você deletar uma informação, ele vai deixar uma fatia com lacunas de dados, né? Com buracos ali dentro. Então tem que sempre pensar aí como que o banco de dados vai trabalhar com essa informação. Vamos seguir em frente? Essa era só a demonstração das outras colunas, né? Que eu tenho ali o gênero, o idioma, a legenda e a tela, certo? Pode seguir também, ó, o título. E agora eu posso fazer o que a gente chama de distribuição combinada. A distribuição combinada, ou o que nós chamamos também de uma distribuição mista, eu vou ter o quê? A tabela segmentada tanto na horizontal quanto na vertical. A nossa faquinha vai cortar a nossa tabela na horizontal e na vertical. E aí eu tenho duas afirmações. Nem todas as linhas estarão presentes, uma vez que eu vou fatiar na horizontal, e nem todas as colunas estarão presentes, uma vez que eu vou fatiar na vertical também. O que vai acontecer? Junto às colunas escolhidas, sempre eu vou ter a minha chave primária, mais as colunas que eu escolher, com os registros que eu peneirar. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Segmentados através de uma condição. Por favor, pode trocar para a gente, ó. Bom, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu tenho o meu código de chave primária sempre presente, como eu havia dito para vocês, certo? Eu escolhi as colunas, vamos pegar aqui uma caneta que apareça, gênero, título, idioma, legenda, tela e ano. Essas são as colunas que eu quero que apareça, certo? É a minha parte vertical. E a minha regra da horizontal, certo? É
códigos ímpares. Mostrando dessa forma para vocês, veja que eu tenho os registros, né, de gênero, título, idioma, legenda, tela e ano. Não tem informações financeiras, que era o custo, o preço, aquela coisa toda, somente dos códigos ímpares. Eu fatiei na horizontal pelos códigos ímpares e na vertical com as informações de gênero, título, idioma, legenda, tela e o ano. Por favor, pode trocar. E uma outra fatia que a gente mostra para vocês, certo? Nesta outra fatia, a regra de corte aqui, ó, já não é mais códigos ímpares, são códigos maiores do que 7, né, maiores ou iguais a 7, certo? E as colunas gênero, título, duração, valor, custo e o ano. Só para mostrar para vocês que eu posso escolher o quê? Outros tipos de fatiamento, né? Tudo bem? Bom, agora a gente segue para uma parte de perguntas e vamos responder a elas. Caxias do Sul. Qual a utilidade de segmentar a tabela? Ahá, muito boa pergunta aí para o pessoal de Caxias do Sul. Lembra que lá no começo da nossa teleaula de hoje, eu coloquei 3 perguntas mágicas? Para quê? Por quê? E como? Ó, eu estou no como agora, hein? Mostrando para vocês como é que você sai fatiando. E tem 2 perguntinhas, né? Para quê e por quê? Então, para responder essa pergunta do questionamento da utilidade, aí vai até uma outra pergunta para vocês. Para que eu quero fazer isso? Né? Por que eu quero fazer isso? Então, respondendo aí, ajudando na resposta para vocês, na formulação do seu pensamento, certo? Para que eu quero segmentar? Eu segmento quando eu quero aumentar performance e, principalmente, disponibilidade da informação. Então, se eu quero dar mais disponibilidade da informação para o meu usuário final, eu tento fazer o quê? Tirar aquele conceito de ficar todo mundo dependente da matriz, todo mundo pendurado na matriz. Vamos imaginar o seguinte aí, ó. Você tem uma loja de departamentos, tá? Entenda quando a gente fala loja de departamentos, aquela loja que vende cama, mesa, banho, eletrodoméstico, etc, etc. Então, para a gente não ficar falando nomes, né, particulares aí de marcas já consagradas, a gente fala assim, Casas Paraná, Magazine da Mariana, que está aqui comigo. Né? Então, pronto, já dei 2 exemplos para vocês de nomes, claro que na prática não tem, mas que vocês já entenderam quais são os seus homônimos. Certo? Então vamos pegar essas lojas aí que eu falei para vocês, tá? Se eu tenho o meu banco de dados centralizado, único, numa única localidade, lá na matriz dessas empresas, todas as filiais, para poder usar o sisteminha de vendas, o famoso CRM, certo? O que ele tem que fazer? Buscar a informação lá na base principal, lá na base do servidor principal, certo? Você está totalmente dependendo do quê? Dependente, né, do quê? Dos meios de telecomunicações, da famosa rede de computadores, correto? Bom, deu uma pane danada aí. Por exemplo, alguns anos atrás nós tivemos um problema de rompimento de fibra ótica, onde houve um acidente estrutural numa ponte na rodovia Regis Bittencourt, se eu não me engano, que liga São Paulo a Curitiba, onde essa ponte rompeu-se uma estrutura lá, tá? E os cabos de fibra ótica que estavam lá foram rompidos. E simplesmente nessa ponte nós tínhamos os cabos de fibra ótica de todas as operadoras de telecomunicações aqui do Brasil. E parou a região sul. A região sul não conversava mais com o restante do Brasil. O que acontece com as lojas
que nós temos aí, desse nosso exemplo aqui do Magazine Mariana, tá? Que senão tem que falar aqui para Mariana acordar, certo? Tá? Iam ficar fora do ar. Mas e aí? E essas lojas? Não vende? Vai parar de vender? Pô, mas a mercadoria está ali. Daí, não vende? Não, não pode vender porque o sistema está fora do ar, não consegue emitir as notas fiscais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar autonomia, certo? Para que essas lojas consigam trabalhar caso a comunicação filial, matriz não exista. Então, o que você tem que fazer? Distribuir o seu banco de dados para que a tua filial consiga trabalhar de forma autônoma, independente, e depois, de tempos em tempos, vai lá e atualiza a nossa base de dados. Tudo bem? Bom, vamos dar um tempinho aí para ver se o pessoal tem algumas perguntas. Então vamos fazer uma pausa de 1 minuto aí para as perguntas. Muito bem, gente. Retornando aí, ó. Uma pergunta de Quixeramobim, Ceará. Grande abraço aí ao pessoal do Ceará. Um dia ainda vou visitar o estado de vocês. Vamos lá. Nas tabelas, os relacionamentos são identificados através das chaves primárias e estrangeira. Perfeito! No banco de dados distribuído, como é feita a identificação das bases fragmentadas? Com o mesmo conceito de chave primária e chave estrangeira, gente, tá? Se tem a chave estrangeira, vai distribuir do mesmo jeito. Faz parte lá do relacionamento, vai aparecer. E tem que sempre pensar no seguinte, né? Quanto mais composta for a sua chave primária, ou seja, com mais atributos, mais campos, mais vai afetar a nossa distribuição de dados. Por isso que eu volto e enfatizo de novo. Uma distribuição de dados, a gente não resolve e não define numa única vez, né? Você tem que fazer o projeto,
tem que conversar com os analistas, programadores, DBAs, até mesmo os administradores de rede, porque vai afetar a nossa performance, os administradores de sistema operacional, porque o banco de dados só funciona de forma distribuída se você tiver o sistema operacional te ajudando, certo? Né? Então você tem ali um monte de gente para conversar para fazer o projeto. O projeto de banco de dados distribuído não pertence e não é somente do DBA. Né? O DBA é que tem realmente que trazer a solução. Mas o DBA tem o quê? As ferramentas para essa solução. Agora, desenhar a solução tem que conversar com todo mundo. É igual a gente fala, você está fazendo um projeto para construir uma casa. Se você é solteiro, é você e o arquiteto, e acabou. Agora, se você é casado, meu amigo, se você tem esposa, filhos, etc., tem que conversar com todo mundo. Porque se você faz um projeto de uma casa e faz lá um quarto, um banheiro, uma cozinha de um jeito que a tua esposa não gosta, mas essa casa não vai terminar nunca. Pode ter certeza disso. Tá? Ou então, no meio da construção da casa, você vai estar derrubando parede de uma casa que você nem mudou ainda, né? Nem está morando nela e já está fazendo a reforma. Por quê? Porque o projeto tem que ser muito bem debatido. Tudo bem? Vamos seguir em frente, gente? Vamos lá para o quadro? Bom, o que a gente vai falar com vocês agora? Agora, nós não vamos distribuir os dados. Nós vamos fazer uma replicação do banco de dados. E quando a gente fala de replicação, uma réplica é uma cópia, certo? Se é uma cópia, significa que eu tenho a minha base de dados, que eu vou chamar ela de principal, uma base de dados ativa, e eu vou criar uma réplica, vou criar uma cópia. Essa cópia do nosso banco de dados, eu tenho 3 formas diferentes de fazer. E essas 3 formas diferentes, elas abrangem conceitos diferentes. Por isso que nós chamamos aqui de réplicas online, réplicas standby database e réplicas de snapshot. O resultado final dessas 3 técnicas diferentes é você ter uma cópia do seu banco de dados. Porém, cada uma delas te apresenta características próprias, certo? Custos diferentes e resultados iguais, que é o teu banco de dados duplicado. Por favor. Bom, a primeira técnica nós chamamos de réplica online. O que são essas réplicas online? O próprio nome já está dizendo, né? Que uma réplica online, eu tenho o quê? A cópia imediata da informação. No mesmo tempo que o dado é armazenado numa base de dados, no meu banco de dados principal, ele é replicado imediatamente na outra base de dados, para que a minha cópia, certo, esteja sincronizada de forma online. Por isso que ele chama réplica online. Bom, se a minha réplica é online, significa que o que eu acabei de fazer aqui tem que refletir na base de dados ali. Para que eu consiga fazer isso, os bancos de dados possuem um protocolo de comunicação, certo? Chamado Two-Phase Commit. Nossa, olha que nome bonito, hein? Você pode dar esse nome para o seu cachorro, né? Você vai chamar o seu cachorro de Two-Phase Commit. O que significa Two-Phase Commit? Significa commit em 2 fases. E se vocês não se recordam, o commit era aquele comando que a gente dava no banco de dados para confirmar uma transação realizada dentro do banco. O que significa isso? Que se eu tenho uma transação sendo realizada no banco de dados, assim que ela termina e você dá o comando commit,
essa transação tem que ser replicada na hora para o outro banco de dados. E se essa réplica do outro banco de dados não acontecer, ó, se a réplica da transação, né, não se completar, se tiver uma falha no banco de dados, essa transação não pode ser concluída nem no banco de dados principal. Como que a gente vai compreender essa situação? Analisando o nosso protocolo two-phase commit. Por favor, Mariana. Que bonitinho, né? Um dos poucos efeitos especiais que a gente coloca nos nossos PowerPoints de apresentação para vocês. Banco de dados A, meu banco de dados principal. Banco de dados B, a minha réplica online. Eu venho do lado de cá, faço as transações que eu quero e dou o comando commit. Ao executar esse comando commit, o lado A confirma a transação. Ó, commit. O lado B recebe a transação. Essa informação é enviada para cá. O lado B confirma a transação. Ou seja, toda essa transação realizada aqui no A, ele tem que fazer aqui no B. E fazer aqui também. Tá? Ao ele fazer aqui no B, automaticamente, ele faz um commit aqui também, ó. Tá? Ele faz um commit aqui também. Completou do lado B, ele avisa o lado A. Ó, aquele commit que eu fiz, tá ok. Aquela transação deu certo. O lado A recebe a confirmação. O lado A recebeu a confirmação de que o lado B tá tudo certinho, então o lado A conclui a transação. Commit aqui, tá ok. Olha que bacana, né? Que bonito. Olhando assim, você fala assim, nossa, mas é só isso? E eu digo para vocês, não, é tudo isso. Esse mecanismo é o que garante para nós que todas as transações que forem realizadas do lado A estarão replicadas do lado B de forma online, real time, ou seja, naquele exato momento. O banco de dados B é uma cópia fiel do banco de dados A em tempo real, certo? Por isso que a gente chama ele de réplica online. Por favor, pode trocar. A segunda técnica de você replicar o banco de dados, nós chamamos de Standby Database. Tá? Standby Database só tem que tomar um pouquinho de cuidado que alguns fabricantes de SGBD pegaram esse conceito e deram o nome no produto deles de Standby Database. Lembra? É igual eu falo para vocês, tudo quanto é fabricante de banco de dados, escreve a palavra SQL no nome. Tá? Então você tem lá, SQL Server. Poxa, você não podia chamar de banco de dados? Tem que chamar de SQL Server? Não. Ele faz isso para que você tenha a certeza de que é um banco de dados padrão SQL. Tá bom? Vamos lá. Uma cópia fiel do banco de dados fica à disposição para nós num outro servidor. Joia. Só que ele não tem o mecanismo do two-phase commit, certo? Se ele não tem o mecanismo do two-phase commit, como é que eu vou sincronizar as transações que acontecem do lado A no nosso banco de dados B? Ah, mas se eu não tenho o two-phase commit, então eu tenho que ter um mecanismo que permita eu identificar as transações que aconteceram lá, no lado A, e levar elas para o lado B. Mas essas transações que acontecem no banco de dados, elas ficam registradas aonde? No log. No log do banco de dados, eu tenho todas as transações registradas. E aí o que esse Standby Database faz? Ele simplesmente copia, tá,
para o Standby Database o log que eu tenho todas as minhas transações do banco A. E pega esse log, lê as transações que estão lá dentro e aplica no nosso banco de dados B, que é o Standby Database. Só que ele não faz isso de forma online. Ele faz isso quando? Quando o log enche, quando o log fica cheio e o banco de dados abre um outro log. Então, a hora que ele encheu um log e passou para o próximo, aquele log que está cheio é copiado para o nosso Standby Database. E aí o que acontece? Quando o nosso banco de dados principal falha, dá um problema lá no servidor, o Standby Database ele pode assumir tranquilamente o papel do banco de dados principal. Só que esse assumir o papel do banco de dados principal, ele pode nos trazer algum probleminha. Por favor? O atraso dele, ele é de no máximo um log. Por que é o atraso de um log? Porque ele está sempre processando o último log fechado, mas ele não está processando o log corrente. Se o log corrente tiver poucas transações, essa é a diferença. Agora, se o log corrente tiver 90% cheio, próximo já de fechar, é o tamanho desse 90% cheio que vai ser a diferença de atualização de dados. Isso significa que é possível, tá, com grandes chances, de que as últimas transações registradas no banco principal não estejam refletidas no teu Standby Database. Significa que alguma nota fiscal emitida pode desaparecer do teu sistema. Isso pode te dar algum problema. Por isso que tem que tomar cuidado com o Standby Database. Ele é mais fácil de implementar, é mais barato de fazer, mas não me garante uma cópia fiel do banco de dados principal. Ele tem sempre um atraso, certo? Outro detalhe importante. O banco principal e o Standby Database não podem ficar online ao mesmo tempo. Por que eles não podem ficar online ao mesmo tempo? Porque é simples, eles têm o mesmo nome. E se eles têm o mesmo nome, eu não posso ter na minha rede de computadores dois bancos com o mesmo nome. Ele vai endoidar o sistema. Por isso que ele não pode ficar, o Standby, o próprio nome já diz, né? É Standby, eu estou pronto, mas eu não estou disponível, certo? Bom, Standby é um recurso muito utilizado, porque ele não custa caro, né? A implementação dele é uma das mais fáceis de fazer, uma das mais baratas de você fazer. O custo é praticamente você ter um outro servidor e configurar esse segundo banco de dados, dizendo que ele é um Standby Database do banco principal. Ele vai te pedir caminhos, onde está o log, senhas de administrador, uma série de coisas assim. Então ele é o mais facinho da gente implementar. Tudo bem? Só tem que tomar cuidado com essa característica que eu falei para vocês. Se todos os teus usuários, os principais gerentes da empresa, o dono da empresa, estiverem compreendendo a situação de que um Standby Database traz uma segurança para nós, né, caso o banco de dados principal falhe, mas que você pode ter uma perda das últimas transações e isso precisa ser conferido pelos teus usuários, nossa, é sensacional. Pode ter certeza que vale a pena utilizar, tá bom? Bom, a próxima técnica, né, de você replicar o banco de dados é o que a gente chama de snapshot. Então vamos ao quadro novamente. O snapshot, que é a nossa terceira técnica de você duplicar o nosso banco de dados, é o que a gente chama de clonar. Ele cria um clone para nós do banco de dados. Só que, muitas vezes, o mecanismo de snapshot, ele não depende do seu SGBD. Muitas vezes esse mecanismo,
ele depende de recursos que a gente encontra somente dentro de um storage SAN. Não pode ser um storage de discos normais. Tem que ser um storage com características de SAN, que é o Storage Area Networking, certo? Então isso daí são o quê? São mecanismos que o próprio storage nos permite fazer. E a hora que você clona o seu banco de dados, o que ele faz? Ele tira uma fotografia instantânea do seu banco e ele começa a copiar para um outro banco de dados, para um outro local, né? Ele começa a copiar o seu banco de dados para um outro local e ele permite que você faça o uso simultâneo dos dois bancos de dados, tanto da origem quanto da réplica. E aí o que acontece? Se você buscar uma informação que já foi para a réplica, ele busca na réplica. Se você buscar uma informação que ainda não deu tempo de ser copiado para essa réplica, o próprio storage busca no banco principal e traz a informação para você como se fosse uma réplica. Tá? Conforme ele vai copiando, ele vai atualizando essa linha de réplica, né? Essa cópia para nós, certo? Por favor, pode trocar. Ó, então é mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o meu banco de dados A, essa caixona grandona que a gente está vendo aqui é o nosso, a nossa área de storage. Eu tenho aqui o mecanismo que controla todo esse ambiente e a partir do momento em que eu disparo um snapshot, ele vem aqui, cria essa área aqui e começa a copiar os dados de forma online. Se eu peço uma informação no meu banco de dados principal, vai estar sempre aqui. Se eu peço uma informação no meu snapshot, ele vem buscar aqui. Conforme esse snapshot aqui está enchendo, se a informação que eu quero estiver aqui, beleza. Agora, se a informação que eu quero ainda não deu tempo de chegar aqui dentro, ele busca aqui, traz para mim e apresenta como se fosse do meu snapshot aqui, ó. Por isso que é um mecanismo, certo? Que está presente o quê? Em grandes equipamentos, né? Por favor, vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, então o que acontece? O snapshot são recursos que geralmente ele está vinculado a um storage, a um equipamento caro. O storage não é barato. Para você comprar um equipamento, um storage SAN, são contas aí que você começa brincando em 200, 300 mil reais. Qualquer equipamento que você compre com um preço menor, muitos fabricantes vão falar para você, não, isso aqui é um storage, custa 30 mil. Conversa, tem que ver quais são as ferramentas que tem dentro desse storage. É igual a gente sempre comenta, né? Qual é a diferença de um carro de 30 mil reais e de um carro de 500 mil reais? Tudo é carro, mas tem diferença. Tem recurso embutido, tem uma série de características lá dentro que fazem com que um seja mais caro e o outro seja mais barato. Tá bom? Deixa eu só checar aqui, antes da gente passar para o vídeo. Tá, antes da gente passar para o vídeo, tem mais um detalhe importante aqui que eu preciso comentar com vocês. Vamos voltar ao quadro? Essa característica de alta disponibilidade, que a gente conhece aí como cluster, né? Se vocês procurarem em alguns materiais, eles vão falar muito cluster de banco de dados. O cluster é uma característica onde você tem um banco de dados, certo? Que utiliza mais de um servidor ao mesmo tempo. E o que acontece? Se um desses servidores parar, o outro servidor ele continua trabalhando de tal forma que o teu usuário acha que não aconteceu nada, certo? Essa caracterização de cluster em banco de dados, para efeito de conhecimento para vocês, a Oracle chama isso de hack,
né? Ela dá um nome para esse produto, ela chama de Real Application Cluster. Então é simplesmente um nome comercial para que vocês possam entender o que é que ele faz. O que significa isso? É a capacidade que eu tenho de fazer um banco trabalhar em 2 servidores ao mesmo tempo. Só que você enxerga isso como se fosse um único local. Nada melhor do que mostrar um desenho para vocês, né? Então, por favor, vamos para a imagem. Aqui, ó. O que é o nosso hack? O nosso hack é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu bancão, minha base de dados aqui. Eu tenho aqui o meu servidor A. Eu tenho aqui o meu servidor B, certo? E eu tenho o meu banco de dados aqui, ó. O nosso usuário, ele está aqui, ó, certo? Buscando informações na nossa base de dados. Só que essa nossa base de dados aqui, ó, que está armazenado dentro desse storage, ele está rodando ou nesse servidor aqui e está rodando nesse servidor aqui também, certo? A característica do hack diz para mim o seguinte: não me interessa se o dado está sendo processado em A ou se o dado está sendo processado em B, porque a informação volta para cá. Só que aconteceu um problema na nossa rede de computadores. E aí, esse servidor B aqui caiu, danificou, pifou, queimou a fonte dele, arriou. O que vai acontecer? Como o banco de dados estava trabalhando numa modalidade de cluster, de clusterização, todas as transações que estavam sendo processadas aqui, elas serão reprocessadas do lado de cá, certo? Esse outro servidor, ele tem que conseguir ter a capacidade, né? Conseguir não, ele deve ter a capacidade de suportar essas transações. E o nosso usuário que estava aqui embaixo, para ele não vai nem perceber o que aconteceu. Para ele é algo assim de uma forma automática, certo? Uma forma assim super tranquila. E aí, para a gente poder mostrar para vocês uma caracterização de um cluster, de como é que funciona essa alta disponibilidade, a gente vai passar um vídeo, né? Esse vídeo é de um filme que já tem mais ou menos aí uns 10 anos, mas ele é bem legal. Então vamos assistir o vídeo, gente? Wait, little Skywalker has stalled. Chupa! Well, it looks like Quadraneros is having engine trouble also. Come on, Eddie! There goes Skywalker. Skywalker's spinning out of control.
service ramp. It's Skywalker! Amazing! A quick control thrust, and he's back on course. He'd be crashing? Skywalker's in trouble. Sebulba takes the lead. Bom, pessoal, esse trecho do filme aí do Guerra nas Estrelas, que eu queria que vocês entendessem, a melhor parte está nesse finalzinho. O que o rapaz fez? Um dos motorzinhos pifou, ele puxou um cabo, jogou para o outro lado, distribuiu a carga e reativou o negócio. É isso que o banco de dados faz para nós. O ambiente de clusterização faz com que eu tenha duas máquinas trabalhando como se fosse um banco único, certo? E se uma pifar, ele automaticamente direciona para o outro, certo? Que vai dar sustentabilidade para o nosso banco e o teu usuário final vai achar que não aconteceu nada. E aqueles outros trechos do começo do filme, eu queria que vocês entendessem o quê? Como a competição que existe no mercado. A empresa que a gente trabalha, que vocês trabalham, com certeza ela não é um monopólio, ela concorre com vários outros concorrentes. Então a vida ali, a disponibilidade do negócio tem que estar sempre em dia, né? E vocês viram no começo da corrida, já na largada, o motorzinho lá do Anakin lá falhou. Tá? Então ele já começou correndo atrasado. Então é essa competição aí que eu queria que vocês observassem. Tudo bem? Bom, pessoal, o resumo aí da nossa base de dados distribuída é simplesmente o quê? Colocar as peças no tabuleiro para que vocês possam compreender esse assunto. E aí a gente tem que abordar mais coisas, certo? Eu aguardo vocês no fórum lá, que eu vou disponibilizar para vocês o quanto antes. E um detalhe, a nossa aula atividade hoje é o quê? Exercícios em cima do modelo relacional normalizado que a gente abordou na semana passada. Detalhe, a partir da quarta-feira que vem a gente começa a sequência das 2 teleaulas práticas. Então é importante que você tenha aí o Oracle instalado e o BR Modelo também para a gente poder praticar. Ok? Pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês lá na nossa aula atividade.